Olá, aqui é Juliana Guinâncio com Frequências da Alma. Mais um episódio para você e seja bem-vindo, bem-vinda nesse espaço de consciência, de expansão e de aterramento. E nesse episódio nós vamos falar sobre o tema Entre a Terra e o Wi-Fi. Sinal fraco para a alma? Hoje eu quero te convidar a fazer uma pausa, a desligar o barulho de fora e escutar o que talvez esteja gritando aí dentro de você. E você tem captado os sinais da sua própria alma? Porque enquanto o mundo está cada vez mais conectado, muita gente está se sentindo cada vez mais vazia. A pergunta que fica é: como que você está conectado e o que você está perdendo? Então vamos começar. Nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre a sua frequência. E hoje em dia falar de frequência parece que estamos falando da frequência do celular, do Wi-Fi, do Bluetooth. Mas e o seu corpo, a sua mente, o seu campo? Eles também emanam frequência. Você vibra, você pulsa, você emite sinais o tempo todo. Só que ninguém nos ensina a ouvir a nossa própria frequência. A gente até aprende a captar o sinal do outro, a seguir exatamente o que o outro faz, a seguir o que o mundo traz como tradição, como religião, como cultura. E é aí que muita gente se perde. Você já reparou que tem pessoas que vivem esperando o fim do mundo? Vivem como se estivesse acabando. Elas falam da vida intraterrena, da destruição planetária, da queda da civilização e passam a vida se preparando para o que vai acabar. Mas e o hoje? E o agora? Algumas pessoas vivem um amanhã que nunca vai chegar e esquecem de viver o que já está aqui. Na nova era, quem vive o futuro sem viver o agora já está atrasado para a própria vida. E a pergunta é: qual é a sua bússola? O que você usa para saber para onde você está indo? Porque se você vive obedecendo a um sistema sem escutar o que você sente, sem olhar para dentro, então a sua frequência não é sua. Ela está sendo ditada pelo que tem lá fora. E aí o sinal da sua alma vai ficar fraco. O Brasil é um país curioso. É um país de muita fé, de música, de família, de alegria. Mas também ele está lá em cima no ranking mundial da depressão. É um dos países que mais consome remédio controlado. E como assim? Como isso pode? Tanta espiritualidade e tanta dor interna. Talvez seja porque a gente não foi ensinado a ouvir a nossa própria frequência. A gente aprende a se adaptar ao externo, mas nunca a escutar o interno. E hoje eu quero te convidar para um exercício simples. A respirar com o celular na mão e perceber como você se sente. Faz isso agora. Respira com esse celular na mão, que eu sei que você está me escutando com ele. Você pode desligar depois por alguns instantes o celular e respirar também de olhos fechados. Quero que você sinta o seu corpo. Eu quero que você sinta o oxigênio, o teu campo vibracional que tem em volta de você. Isso mesmo. Então vamos lá, desligue o seu celular para que você possa fazer esse exercício com concentração, com atenção no momento presente. Desliga e volta aqui. Bom, e depois que você fez o exercício, respira de novo. Quero te contar uma coisa. Essa mesma experiência, ela foi feita com algumas crianças. E sabe o que elas disseram? Que quando elas desligaram o celular, elas se sentiram mais leve. Elas ficaram em paz e parece que foi muito mais tranquilo por dentro delas. Ou seja, o nosso corpo percebe, a nossa alma responde e a gente está distraído demais para escutar. E quando a gente faz um exercício desse, a gente começa a entender o que está acontecendo com a gente. Tem gente que vai ainda mais além, que desliga o Wi-Fi da casa durante a noite para poder dormir tranquilo. Você não precisa fugir do mundo. Você não precisa negar a tecnologia. A internet ela é uma ferramenta incrível, óbvio. Não tem como a gente se desconectar
Aliás, você está me ouvindo através dela. Mas o que eu quero que você indague aí dentro de você é que você usa ela ou quanto ela está usando você. Porque tudo em excesso acaba virando uma toxina pra gente. Até a água, até a comida e inclusive o celular. Hoje tem gente que malha com o celular na mão e às vezes é difícil você imaginar, né? A pessoa tá ali na academia, ela para, ela só não vai erguer o pezinho na mão porque não tem como. Mas depois ela não quer entender porque o corpo dela tá cansada, porque que a mente tá acelerada, porque que a alma tá mais silenciosa. Ela não faz nada no momento presente, ela não entende o corpo dela, ela não presta atenção nos sinais. E você está com esse sinal, mas será que você está conectada à sua própria alma, ao seu corpo? E tem mais uma coisa que a gente precisa falar com mais coragem. Ninguém está olhando para as suas frequências. Todo mundo fala da emoção. Todo mundo fala do sintoma. Fala da saúde mental. Mas ninguém fala da radiação, do campo eletromagnético, do invisível que atravessa a gente o tempo todo. É o Wi-Fi, é o Bluetooth, são os satélites, as torres, as ondas de rádio, as ondas de celular conectadas aqui, direto no nosso corpo. Tudo isso está vibrando em volta do seu campo vibracional. O tempo todo isso acontece e o seu corpo vai sentindo, mesmo que a sua mente não esteja percebendo. Então é aquele celular que a gente põe no rosto ou o celular que a gente guarda coladinho no nosso corpo. É o celular que às vezes está ou na barriga ou dentro do nosso bolso da calça, embaixo do travesseiro antes de dormir. E a pergunta que quase ninguém faz: quais os efeitos da exposição constante a essas frequências no corpo humano depois de tantos anos? Quase não existem estudos claros sobre isso. Ou existem, e se existem, não são divulgados. Enquanto isso, a gente aqui carrega o celular no bolso, coloca ele na barriga, no ouvido, dorme com ele ao lado da cabeça e acha que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas na verdade não está. O seu corpo é um campo de energia e tudo que você aproxima perto dele afeta esse campo. E agora respira comigo mais uma vez, vamos lá? Imagina o seu corpo como uma antena. E uma antena viva que está captando tudo em volta de você. Se você está no meio de barulho, de confusão, no meio de radiação, o que será que está entrando na sua frequência? O que será que está sendo criado? Será que é um cansaço crônico? Ansiedade que não passa? Falta de foco? Esquecimento? Vontade de sumir? Às vezes não é só o lado psicológico. Às vezes é frequência distorcida. E aí a gente vai falar do campo quântico. A medicina vibracional, a mesa radiônica, os comandos de luz, os sons que harmonizam. Tudo isso são ferramentas que ajudam você a voltar para a sua frequência natural. Aquela que vem da alma. E se tem uma coisa que a nova era está pedindo é: volta para você mesmo, volta para si. Antes de querer saber do futuro do mundo, escuta a sua vibração. Porque se o seu campo estiver limpo, a resposta vai chegar. Os caminhos vão aparecer para você porque a sua alma vai vibrar dentro de você muito forte. E você vai entender qual é o novo passo, qual é o novo caminho. Antes de prosseguir para o próximo tema, eu quero falar uma coisa para vocês sobre esse campo vibracional. Quando a gente fala de mente, a mente ela está dentro da gente. O cérebro está dentro da gente, é um órgão. A mente está lá dentro criando pensamentos. Mas o campo vibracional, ele é emanado para o lado de fora e para o lado de dentro, tá? Então, quando a gente fala para o lado de fora, é a proteção que nós também temos que ter do lado de fora, porque ele capta tudo que vem ao nosso redor. Exatamente como essa antena que nós imaginamos. E para dar início ao próximo tópico de hoje, eu quero falar do terapeuta interior. A frequência que vem de dentro. Você já percebeu que todo mundo te ensina a correr? Se curar virou um sinônimo de buscar alguém. Um terapeuta, um remédio, uma resposta externa.
Mas será que você lembra que você mesmo pode ser o seu próprio terapeuta? Será que você sabe se escutar? Escutar essa inteligência silenciosa que vive aí dentro do seu corpo? Bom, hoje eu quero te lembrar que você tem dentro de você o seu melhor guia. E ele se chama consciência. Quando você está em silêncio, quando você desliga a tela, quando você baixa o volume do mundo, o corpo começa a falar. E tudo aquilo que parecia confuso começa a se organizar. A sua respiração vai desacelerando. O seu coração encontra um ritmo. As emoções vão se aquietando dentro de você. Então, e você consegue ouvir aquela voz que mora além da mente. Essa voz é o teu terapeuta interior. E ele não julga, ele não corre, ele só te mostra. Mas por que a gente perdeu esse contato com ele? Por que a gente aprendeu a delegar nossa própria verdade? Se eu estou triste, eu pergunto no Google. Se eu estou cansado, eu tomo um café. Se eu estou vazio, eu abro o Instagram. A gente se desconectou tanto da gente que a gente não sabe mais reconhecer os próprios sinais. Você sabe quando o teu corpo diz sim ou quando o seu corpo diz não? Porque ele fala. Só que ele não fala com palavras. Ele fala com arrepios. Ele fala com desconforto. Com aquele cansaço que vem fora de hora. Ele fala com aquela emoção que você não sabe nem de onde veio, mas insiste em ficar aí no teu campo vibracional, no teu espaço. O terapeuta interior é essa parte que você observa sem julgar, que você sente sem se perder, que ouve o coração antes de consultar o algoritmo. Ele se ativa no silêncio, no toque, na respiração consciente, na pausa. E é nessas pausas que a alma se manifesta. Agora para um momento aqui comigo. Respira fundo, coloca a mão no seu coração e pergunta o que realmente você está sentindo agora. Não responde com a cabeça, responde com o corpo. Isso, respira fundo, sente, só sente. Sente se teu corpo contraiu, sente se o seu corpo expandiu. Sente se ele ficou mais calmo, mais tenso. Essa é a primeira linguagem da alma, a sensação. E quando você começa a respeitar isso, você começa a se curar. Porque a cura não é o fim da dor, é o início da escuta. Ser terapeuta de si mesmo não significa não buscar ajuda. Significa não terceirizar a própria consciência. É diferente. Você pode ir ao terapeuta, ao mestre, à medicina, mas com consciência, sabendo que quem sente, quem processa, quem transforma é você. O terapeuta verdadeiro não é o que te cura, é o que te devolve a si mesmo. E aí que vem uma grande chave, uma grande virada para você. Quando você começa a se escutar, quando você começa a te ouvir diferente, a sua energia muda. Você não vibra mais carência, você vibra presença. Você não pede as respostas para os outros, você vive as perguntas. Isso te traz um tipo de poder silencioso. Não um poder de controle, mas um poder de integração. A nova era não vai exigir que você saiba de tudo. Ela vai exigir que você se conheça, que você saiba onde dói, que você aceite o que você está sentindo e que você não fuja mais de si, porque é fato, quem foge de si fica dependente de tudo. E quem se encontra em si cria liberdade vibracional. Então hoje, antes de dormir, eu quero que você se lembre desse exemplo que eu dei de desligar o celular por alguma meia hora antes, ficar só com você, respirar, sentir o teu corpo. Ou escrever numa folha o que você sentiu hoje e que você não quis sentir, não foi legal. O que o teu corpo quis te dizer, o que você ignorou. Onde está escondido o terapeuta interior te esperando. Você não precisa entender tudo, você só precisa estar disposto a voltar a escutar.
Bom, e no próximo... E agora eu quero te falar de uma ilusão que a gente precisa desmanchar. A ideia de que o autoconhecimento é algo muito difícil, reservado só para as pessoas espirituais, para pessoas evoluídas, ou para as pessoas que têm tempo sobrando. Mas escuta isso com carinho. O autoconhecimento é a sobrevivência vibracional, é a higiene energética. É o mesmo que você escovar os dentes, só que para a alma você precisa fazer uma manutenção e ela é diária. A diferença é que escovar os dentes é um hábito. E escutar o seu coração ainda é uma exceção para você? Como assim? A gente precisa escutar o que tem aqui no nosso corpo, a gente precisa viver o que nós somos. E você não precisa fazer grandes rituais, não precisa entender tudo dos chakras, dos planetas, dos oráculos, da mecânica quântica. Você só precisa começar a entender o básico, o seu corpo, as suas emoções. E não ignorar o que está vindo, as intuições que vêm, o corpo fala através de intuições. É telepático, ele não vai falar para você em voz falada, ele vai falar na sua cabeça como uma informação, um pacotinho de informação. Ou o corpo vai trazer uma dor e você precisa escutar, porque senão ele vai gritar. E se você ignorar esse grito, você acaba adoecendo. Ser terapeuta de si mesmo é entender que sintoma é só a última tentativa da alma tentando ser ouvida no teu corpo, aí dentro de você. E antes do corpo adoecer, a energia já avisou. O campo já encolheu. Você já perdeu a sua proteção. Porque um campo bem cuidado, um campo vibracional, ele expande essa proteção dele e ele ajuda até quem está em volta. Agora, se a sua vibração está oscilando, está encolhendo porque você não cuida dessa energia, bom, a doença pode te encontrar. Eu sei que isso é um pouco exagerado demais para quem não entende de campo vibracional, mas o caminho é esse. Antes de chegar no corpo, passou no seu emocional, passou no seu vibracional, passou no seu consciente, no inconsciente, para chegar no campo físico. E por isso, antes de a gente buscar um nome para o que você sente, pergunta aí para você, o que eu estou vivendo que não combina com quem eu sou? Talvez você esteja aceitando o que não faz mais sentido. Talvez você esteja vibrando fora do seu eixo. E talvez você esteja tão no automático que você não está percebendo tudo isso. Você se desconectou de você mesmo, da tua alma. E essa desconexão, ela é silenciosa e ela gera grandes vazios. As crises sem explicação, as tristezas que não têm nome, as raivas sem origem, aquela dor no maxilar, o medo que te paralisa. Um medo que só está na sua cabeça, ninguém sabe que aquilo está acontecendo, mas mesmo assim parece um perigo real para você. E quando você começa a colher tudo isso com honestidade, a olhar e querer entender, sem tentar agir com pressa, sem tentar consertar tudo, é aí que você vai se curando. Porque o terapeuta interior, ele não julga, ele observa, ele acolhe. Agora respira de novo, volta para o teu corpo, sente teus pés tocando no chão. Se eles não estão tocando no chão, tira o sapato e deixa o teu pé tocar no chão. Teu corpo é a bússola, a sua emoção é o mapa. Então silencia agora o teu guia interior, porque você é o seu terapeuta. E já que eu estou te convidando aqui para terapeutear um pouco comigo, eu quero que você observe os excessos de ruído em volta de você. Tudo isso que está conectando você ao mundo, mas te desconectando de si mesmo. Porque a era da informação, ela prometeu liberdade. Mas hoje, ela tem nos dado muito excesso. Excesso de estímulo, de opinião, de comparação, de conexão. Porque nós nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão desconectados de nós mesmos. Você acorda e já liga o celular. Você nem escutou o seu próprio corpo, mas você já está ouvindo o mundo. Você não sabe o que você está sentindo, mas você já sabe o que o feed está dizendo para você sentir. E esse ruído, ele entra dentro de você, ele é sutil, ele é silencioso, ele é insistente. E ele vai roubando o seu foco.
ele vai drenando a sua energia e, mais grave ainda, ele vai anestesiando a sua alma. E aí vem o paradoxo. Você está, sim, conectada e online, mas você está ausente. Você responde todo mundo, mas você não responde a si mesma. Você se informa sobre tudo, mas você não sabe mais o que você está sentindo. E isso não é distração, isso é desconexão espiritual. O excesso do ruído não é só barulho externo, é também ruído mental e vibracional. Isso tudo gerando muito estímulo, muito excesso em volta de você, na tua mente. E a sua mente vai ficando cheia de abas abertas, janelas para cá, para lá, como se você também tivesse 38 aplicativos rodando ao mesmo tempo. E nenhum deles estão sendo usados de fato. E você não descansa mais como antes. Você rola a tela do visor do seu telefone até se cansar e às vezes você não dorme bem. E isso tudo vai te trazendo a um colapso. E tem um detalhe, a alma precisa de silêncio. A alma, quando quer falar com você, ela não vai gritar. Ela não vai te enviar uma notificação e ela não vai aparecer no banner. Ela precisa de silêncio para se expressar, porque a alma sussurra para você. E é esse ruído que está muito alto, você não escuta. Sabe aquele cansaço que não melhora com sono? Aquela ansiedade que não passa mesmo com a meditação? Aquela irritação constante, como se tivesse algo te puxando? Às vezes isso tudo não é psicológico, é saturação vibracional. O seu campo está cheio de informação, a sua mente está congestionada e o seu corpo está te emitindo vários alertas. E você não está percebendo mais porque o mundo te convenceu que isso é normal. E olha só, faz a experiência, tenha você experiência do que eu falei. Eu não preciso que você acredite em tudo que eu fale, mas eu quero que você faça esse exemplo simples de pegar o teu celular e respirar com ele na mão, ligado, com a tela acesa. E depois desligar, colocar ele do lado, fechar teus olhos e respirar de novo e ver o que mudou. Porque esse teste foi feito com várias crianças e elas se sentiram mais leves quando desligaram. Elas sentiram um silêncio interior, uma paz. E elas não pensaram para falar, elas só sentiram. E essa é a diferença. A sensibilidade da alma ainda está intacta nelas. A gente só precisa lembrar como sentir também. E você pode começar com alguns exercícios bem simples. Começa com pausas de 10 minutos por dia sem tela. Faz uma refeição sem as notificações. Toma banho escutando o teu corpo, não o feed. Tem uma noite inteira, por uma semana, dormindo longe do celular. Isso não é luxo, isso é higiene vibracional. O ruído que mais cansa não é o som, é o que você carrega sem perceber. E se você tá cansado, desliga o mundo e liga a tua alma. Porque no fim das contas, você pode até ter sinal no celular, mas se o seu sinal tá ficando cada vez mais fraco com você, isso pode te levar ao colapso. Eu não sei se você tem a percepção de quando o teu corpo tá te dando alguns sinais, mas eu vou te falar. O primeiro é uma irritação que você não sabe de onde vem. Depois é o cansaço. A ansiedade que parece que não tem motivo. E até que um dia você não sente mais nada. E é aí que o teu corpo está colapsando. Porque o sinal da alma ficou fraco demais. E o que muitos ainda não sabem ou preferem ignorar é que existem frequências invisíveis nos afetando o tempo todo. Esses celulares, Wi-Fi, o Bluetooth, as torres, os satélites, o micro-ondas, as antenas 5G, isso tudo está vibrando em volta da gente e vai atravessar o seu campo o tempo todo. E o seu corpo, que é um campo vibracional, ele é sensível, ele vai absorvendo tudo. E eu não estou te falando sobre viver com medo da tecnologia, eu estou falando de viver com consciência. Tem muita gente desenvolvendo sintomas como falta de energia vital, falta de foco, dores inexplicáveis, picos de tristeza profunda, insônia crônica, sensação de desorientação, ataques de pânico.
e não percebe que o ambiente vibracional ao redor dela está super carregado de ruídos invisíveis. E é dessa desorganização sutil do campo que eu tô falando. Ela vai esgotando você, desvitalizando, vai tirando todas as suas defesas energéticas. Ela te fragiliza a mente e vai desintonizando você com a sua própria alma. Então pensa aqui comigo. Você toma banho todos os dias, certo? Mas quantas vezes por semana você limpa o seu campo? Quantas vezes por mês você restaura a sua frequência natural? O seu campo, ele pode estar sujo. E aí o seu corpo, ele vai sofrer. Se o seu campo está fraco, qualquer ruído pode te derrubar. E quando o campo colapsa, vem o desequilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Isso não é exagero. Não é exagero falar de frequência. Frequência é saúde, é proteção. Frequência é a nova base da medicina do ser. Hoje, mais do que nunca, proteger a sua energia não é espiritualidade, é sobrevivência. Você precisa aprender a reconhecer o quanto o seu campo foi invadido, a restaurar a sua vibração com pausas, com silêncios, com algumas técnicas sutis, a dormir longe de radiação, a desintoxicar do digital com intenção e, acima de tudo, voltar a escutar a si mesmo. Porque se o mundo lá fora está cada vez mais barulhento, o mundo aqui dentro precisa ser cada vez mais claro, mais consciente. A alma não morre, mas quando você ignora ela por tempo demais, ela silencia. E quando o silêncio da alma vira uma ausência, o corpo vai responder com um colapso. Então não espera esse colapso. Começa com o silêncio, começa com a escuta, com a consciência do que você está vibrando e principalmente do que está te atravessando. É esse o novo cuidado, é esse o novo autocuidado, é esse o novo terapeuta de si. E com isso, a gente encerra por aqui e você já sabe, seu corpo é vibração, a sua mente é uma antena e a sua alma é a frequência. Bom, e no meio de tanto sinal externo, eu desejo que você nunca perca o que é mais importante, a conexão com a sua própria alma. E ficamos por aqui, encerramos mais esse episódio de Frequência Cósmica. Gratidão a cada alma que me escuta, seja do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, da Irlanda, onde for. Obrigada por me permitir entrar na sua frequência. Nós seguimos juntos, vibrando com consciência, onde quer que você esteja no mundo. Namastê.